abençoe cada um nesta noite, no precioso nome de Jesus Cristo. Graças, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai, para este culto. Viemos aqui para adorá-lo, para honrar o Teu nome, Senhor, engrandecer o Teu nome através de nossas vidas. Deixamos, Pai, nossas casas, deixamos cada pensamento contrário, os afazeres. Pai, entregamos nossas almas em Tuas mãos, Senhor. Pedimos a Tua presença nessa reunião, Pai. Que cada um possa sair mais forte hoje à noite, Senhor. E possa descobrir que Tu és essa rocha da salvação, Pai. Essa rocha que foi revelada a Pedro, Senhor. Essa pedra que é a revelação da Tua palavra. Onde queremos estar firmados, Pai. Onde queremos estar escondidos, Senhor. Debaixo dessa rocha que é Cristo. A palavra revelada, Senhor. Toma o controle da reunião, Pai. Toma o controle de tudo, Pai, que for feito nesta noite, Senhor. Recompensa cada um, Senhor. Se há alguém nos visitando, que possa ver algo diferente, Pai. Possa sentir a Tua presença, Senhor. Que é ela que transforma nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Mova Teu Espírito nesta noite, Pai. Ó Deus, e que toda carga possa ser deixada para trás, Senhor. Que haja um alívio na alma. Deus, que cada um possa adorá-lo em liberdade de espírito, Senhor. No precioso nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Aleluia. Tu és a rocha da minha salvação. A rocha da minha salvação. Tu és a força da minha vida. És minha esperança e minha inspiração. Senhor, eu clamo a Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Por Teu amor fiel a mim. És o meu socorro. És o meu socorro. Quando necessito, Senhor, eu clamo a Ti. Senhor, Senhor, eu clamo a Ti. Tu és a rocha, Tu és a rocha. Tu és a rocha da minha salvação. Tu és a força da minha vida. És minha esperança, minha esperança, minha inspiração. Senhor, eu clamo a Ti.
Glórias a Deus, a rocha da minha salvação. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Seguirei lutando. A saída não vê. Dizem que Deus tem te deixado, porque você ainda crê nele. Diante de mim há um caminho, não vou desistir. Para frente estou olhando, sei que devo seguir lutando. Cheguei tão longe para voltar atrás. Seguirei lutando, seguirei lutando.
supremo chamado. Estarei firme em Cristo. É um caminho estreito, mas pelo prêmio correrei, de assentar-me um dia ao seu lado. Quando lá eu chegar, quando lá eu chegar, quando lá eu chegar. Aleluia. Ó Deus, sustenta-nos, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Tu és o milagre. Reconheci que meu parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas fostes o único que desejou me redimir. Eu te agradeço, eu te agradeço. Reconhecendo nosso parente redentor, és tu, Senhor Jesus, és tu. Havia outro mais próximo, mas fostes o único que desejou nos redimir. Te agradecemos, te agradecemos. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor.
és o milagre, tu és o milagre. Tu és, oh Deus, tu és o milagre. És o milagre. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças, Pai. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus, Deus abençoe a todos nessa noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já louvamos, já entoamos hinos para atrair a atmosfera de Deus em nosso meio. Nós vamos passar para a parte de intercessão. O irmão José Almir nessa noite. Oração em favor de Lúcia Feijó, e Ramiro, e Alain, e Regiane, por causas. Fátima Caetano também agradece a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus. Oração por Evandro, por revelação e libertação de vício. A irmã Xene e família agradece a Deus o livramento de acidente com seu pai, o irmão Lorival, hoje. E Deus guardou, graças a Deus. Nós servimos um Deus que sempre está nas horas que nós precisamos, Ele está ali para nos ajudar. Oração por Ângelo Carlota, por decisões a tomar. E também o irmão Carlos, ele está justificando a sua ausência no culto hoje. Também vamos interceder pelo irmão Pedro Braga, né? Continuar as nossas orações todos os dias. Se você tem um desejo, algo que veio em seu coração, curve sua fronte enquanto nós oramos com o irmão Almir nesse momento. Glorioso Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, entramos em Tua presença, Pai, através do Teu sangue, Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, pela noite que nos desse, pelo ar que respiramos, Pai, pelos livramentos que tem dado a todos nós, Senhor. Ó Pai, cada pedido de oração hoje que foi feito, Pai, eu creio, Senhor, como diz o profeta, somente crer, tudo é possível, Pai. Porque também, Senhor, sobre a cruz do Calvário, Pai, Tu levaste toda a dor, toda a enfermidade, Tu pagaste todo o preço, Pai. Foi Tua graça e Tua misericórdia, Pai. Pai, intercedemos também pelo irmão Pedro Braga, Senhor. Sabemos, Pai, que Tu és o Deus do impossível, Pai. Quando a medicina não há mais jeito, Senhor, para o Senhor tudo pode acontecer, Pai. Só basta uma palavra Tua, Senhor. E nós te pedimos, Pai, pelo poder do Teu sangue, Pai. Ó Pai, ajuda o Teu filho, Pai. Faz a Tua vontade, ó Deus. Porque nós cremos, Senhor, que Tu és o mesmo Deus, Pai. De ontem, hoje e eternamente, Pai. Ó Pai, também te agradecemos, Pai, pelo livramento que deste ao irmão, Senhor, de acidentes, Senhor. Porque o Senhor nos guarda de dia e de noite, Pai. Quantos livramentos tem dado a cada um de nós, Pai. Tem guardado o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, Pai, que em vão vigia o sentinela, Pai, mas o Senhor guarda todos nós, Senhor. Ó Deus maravilhoso, como Tu és bom, como Tu és santo, como Tu mereces honra, como Tu mereces glória, Pai. Ó Deus, que cada dia, Pai, ao entrar nessa porta, Pai, possamos dar um glória a Deus, dar um aleluia, Pai. Ó Pai, por tão grande graça, Senhor. Deus, que todos os pedidos de oração, todo agradecimento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ajudar cada irmão, Senhor amado, as necessidades, Pai. Ó Deus, como Tu és bom, Pai. Nós sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada dia, Deus. E nós queremos que cada pedido de oração que foi feito hoje, Pai,
vai ser, Senhor amado Deus, realizado, Pai. Porque nós somos um povo que temos fé, que cremos na palavra, Pai. Nós somos, Senhor, não que queremos 99%, nós queremos 100%, Pai. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo, Pai. Mais dessa graça, mais deste amor. Ó Deus, que nesta noite o Senhor tome controle dessa audiência. A cada hino que foi cantado, Pai, que foi para Ti, Senhor. Cada pregação, cada louvor, tudo isso aqui, Pai, é para Ti, Jesus Cristo, que pagasse todo o preço na cruz, Pai. Antes da fundação do mundo, nos escolhesse, Pai, para servir, para Te adorar, fizesse rei e sacerdote, Pai. Não há motivo, Pai amado, de nós ficar de cabeça baixa, Pai, mandar com a cabeça erguida, Pai eterno, como aquele escravo, Deus amado, que queria comprar aquele escravo, e perguntou por que ele anda de cabeça erguida, porque o pai dele é rei, e o nosso Deus é rei dos reis, Senhor dos senhores, e é o mesmo Deus para sempre, ó Deus. E tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Posso estar enfermo, mas sigo crendo. Eu sei, vou ser curado em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo tem tentado roubar minha herança e as bênçãos que o Senhor me prometeu. As promessas do Senhor jamais irão falhar. Minha vitória hoje eu posso confessar. A pomba pousou em meu coração. Em me guiar pelas tormentas, sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto para aquilo que tem feito. Sou uma águia a voar sobre águas turbulentas. Sinto mover, sinto
essa pomba é o Espírito Santo. Amém, amados? A Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus Cristo quando João o batizava, e a Bíblia fala que ele parecia uma pomba, né? Na verdade, está ligado com o símbolo do pássaro a ave mais pura que há no céu e o animal mais puro que há na terra, a pomba guiando um cordeiro. Amém? A pomba não desceria sobre um cachorro ou um bode ou um leão, desceria sobre um cordeiro, para mostrar quão manso e quão humilde era Jesus Cristo. Ele foi como uma ovelha indo para o matadouro e foi sacrificado por cada um de nós. Muito bem, amados, o nosso texto está em Ezequiel, capítulo 9. Se quiserem deixar a Bíblia anotada, em Ezequiel, capítulo 9, ainda em conexão com Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens. Vamos nos pôr de pé, então. Ezequiel, número 9, tendo como fundo a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Vimos um pouquinho sobre a descida de Jesus Cristo em Mateus 25. Mateus 25 é o que a gente chama de o sétimo selo, o grande mistério de sua descida. A Bíblia fala que o mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ou seja, a sua segunda vinda estaria em 3 partes. E Mateus 25 é essa descida. E ali ele traz isso em forma de uma parábola, sendo que Mateus 24, os discípulos estavam conversando com ele, vendo o templo que tinha sido construído em 50 anos, depois que Israel voltou do cativeiro, e eles estavam admirando as pedras, o tamanho, a profecia que havia sobre aquele templo. Ageu e Zacarias haviam profetizado enquanto o templo era reconstruído, e depois que Nabucodonosor destruiu o templo. Então eles estavam admirando e falando para Jesus com orgulho, porque aquilo era um orgulho nacional. Ali estava todo o centro de sua religião, ali estava Jerusalém, a cidade onde estava edificada sobre o Monte Moriá, quando o anjo veio a Abraão, quando o anjo veio a Davi. Tudo aquilo era um orgulho nacional. E Jesus Cristo disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra sem que tudo seja destruído. E eles estavam ouvindo aquilo, e por certo, aquilo foi um choque na alma deles, porque eles eram judeus. Jerusalém, a grande capital, o templo feito debaixo de inspiração, a nuvem tinha descido e consagrado o templo. Como é que agora tudo iria ser desfeito? E em silêncio foram caminhando junto com Jesus. Quando chegaram em casa, não aguentaram mais. Senhor, olha, está tudo bem. Aquilo, em outras palavras, ficamos chocados com o que o Senhor disse. Como que esse templo será destruído? Quando será? Aí eles emendaram a pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? E fizeram mais uma pergunta: e do fim do mundo? E ele responde as 3 perguntas em Mateus 24. E ele fala então sobre os 6 selos de Apocalipse 6, mas não toca no 7º, que era o mistério de sua segunda vinda. Eles sabiam que ele vinha, mas como ele vinha, ele omitiu, ficou em silêncio. Falou sobre guerras, rumores de guerras, pestes, engano religioso, falsos cristos. Falou do tempo em que os judeus seriam perseguidos, quando Jerusalém estivesse cercado e assim por diante. Mas ele não fala especificamente do dia da sua vinda, que é o 7º selo. Mas em Mateus 25, ele toca no assunto em forma de uma parábola. Porque nós já aprendemos que a sua vinda, sua descida, é o 7º selo. É o 7º mistério dentro da Bíblia, e que todos nós queremos saber sobre essa vinda. Então ele fala a respeito de uma parábola, citando 10 virgens, mostrando que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E quando ele fala em virgens, ele abre um grande mistério da palavra. Ele fala a respeito do engano religioso que haveria no tempo do fim, quando as 2 sementes seriam tão parecidas que enganaria, se possível, o eleito. Ele não fala, mas ele remonta a Gênesis, quando Caim e Abel, os 2, adoraram o mesmo Deus, porém um com revelação e outro sem revelação. Então é possível que uma pessoa esteja numa igreja, tenha passado pelo batismo em nome de Jesus Cristo, sido perdoado dos seus pecados, tenha alcançado a pureza e a santificação e a separação do mundo, e é uma pessoa que vive uma vida moral correta,
mas ainda pode não alcançar o alvo, que é o arrebatamento, porque é preciso um passo a mais, além da santidade, que é o batismo com o Espírito Santo. Se pureza e vida correta é tudo que Deus quer, então as 10 virgens deveriam ser arrebatadas, mas Ele quer mais do que isso. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo não é algo que eu posso, que qualquer pessoa pode desejar e vai ter. O batismo com o Espírito Santo é o que faz a diferença entre o eleito e o que não é o eleito. Entre a virgem nécia e a virgem prudente. A prudente e a nécia, ambas têm uma vida correta. Mas a prudente tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. A prudente capta o mistério para o dia que ela está vivendo, porque nós vamos ver que a nécia é nécia, porque ela não captou o mistério. Ela nem sabia o que era o Espírito Santo. Ela foi atrás de um avivamento, pensando que podia comprar o Espírito Santo. Ninguém compra isso. Você já nasce o Filho de Deus. Você é predestinado para receber o Espírito Santo. Mas ela foi comprar. Ela achou que podia negociar com jejum e muita oração, e campanhas, e 7 dias, e 12 dias, e 15 dias, e tanta coisa. Porque temos um monte de igreja da reforma, da promessa, da restauração, de não sei o que. Cada um tentando comprar o azeite. Diz a Bíblia, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito Santo sobre vossos corações. Essa aqui é a verdade. Amém, amados? Vamos ler a Bíblia então. Agora vamos pegar isso de um outro ângulo. O Espírito Santo é um sinal. E Ezequiel 9 mostra em quem que esse sinal será aplicado. Porque só há 2 marcas. Ter o Espírito Santo e não ter o Espírito Santo. Não ter o Espírito Santo está marcado com a marca da besta. Não tem outra coisa. Só há 2 sinais. Não ter o Espírito Santo é ter a marca da besta. Automaticamente. Então há uma classe de pessoas que será marcada distintamente pela mensagem do último anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Porque 6 anjos saem com armas destruidoras. Era o tempo do fim, era o dia do julgamento. Mas antes que eles destruíssem, saiu um homem com um tinteiro em sua cintura, marcando as testas de algumas pessoas. Amém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com suas armas destruidoras na mão. Esses anjos estão vindo para destruir Jerusalém. O pilar de fogo já tinha deixado o Santíssimo, estava agora na porta do santuário. Era onde ficava o altar do sacrifício, porque Israel tinha chegado ao máximo da idolatria, colocado a imagem do sol dentro do templo e dado as costas para o verdadeiro Deus. E Nabucodonosor já vinha marchando para cima de Israel, porque o castigo deles era a destruição. A mesma coisa hoje. O sistema organizado abandonou a palavra e Roma está marchando para controlar toda a economia do mundo. Mas antes disso, sairia um homem para marcar as testas dos eleitos. Amém, amados? E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho. Veja, então havia um 7º, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze, lá na porta, no átrio exterior, onde se matava o sacrifício, onde o cordeiro era lavado e sacrificado, porque o anjo do Senhor já tinha deixado o santo lugar, estava na porta agora. É a mesma cena do tempo do fim, porque ele só podia ser fotografado se saísse fora da porta, porque enquanto estivesse lá atrás do véu, não podia ser visto. Mas quando ele saiu lá de trás e se pôs na porta, é a mesma coisa hoje. Por que está fotografado? Porque ele saiu de trás do véu e se colocou na porta, no altar do sacrifício. Porque esse é um tempo de julgamento. Leia sua Bíblia, Apocalipse 10. Ele aparece com seus pés, com latão reluzente, julgamento. Ninguém rejeita o evangelho e sai como se nada fosse nada. Esse é um tempo de juízo. Misericórdia para os que acreditam e julgamento para os que rejeitam. Aquele que rejeita é marcado na testa com a marca da besta.
mas o que aceita também é marcado na testa, com batismo com o Espírito Santo. Porque a marca da besta era na testa e na mão direita. Entendimento, companheirismo. Estamos numa grande hora. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Veja, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Então, para que ele pudesse descer em Mateus 25, é porque ele sai de trás do véu, termina a sua intercessão, e ele desce agora e aparece fora da porta. É a mesma cena. Quantos creem que é verdade? Quantos estão entendendo? Ele sai de trás, porque lá havia uma arca com 2 querubins, e ele descia no meio daqueles querubins. Ali havia uma coroa onde se colocava o sangue, e aquele era um lugar secreto. Só entrava um homem lá atrás no dia 10 do mês 7. Mas quando terminou esse tempo de intercessão, ele sai de lá agora. Essa cena mostra que o tempo da intercessão já terminou, e que ele vem agora para reclamar. Esse é o 7º selo, esse é Mateus 25, esse é Apocalipse 10, é Apocalipse 1, é a mesma cena. Quantos podem dizer amém para isso? É muito importante entender isso. Porque se ele sai de lá, é porque ele terminou o dia da intercessão. Ele orou por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro. E quando ele terminou a sua obra, ele sai de lá agora e se põe na porta, no lugar do julgamento. É a mesma cena de Apocalipse 10, a mesma de Apocalipse 1. Seus olhos como chama de fogo e seus pés como latão reluzente. E o seu rosto brilhava como o sol. Porque ele não pode descer e ao mesmo tempo ficar orando. Termina a intercessão e ele vem para reclamar. Mas antes disso, sai um homem. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. Por isso pôde ser fotografado. Não podia ser visto antes disso. Se sai fora da porta, agora pode ser visto. Então sai uma mensagem. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eu pergunto, será que todos nós estamos gemendo por causa do adultério? Gemendo por causa do pecado religioso? Gemendo por causa do mundanismo? Gemendo por causa do homossexualismo? Gemendo por causa de todo o pecado que se pratica no mundo? Porque essa gente é a única que será marcada. Às vezes, nós estamos conformados e não percebemos. Estamos tendo prazer com coisas mundanas ainda, quando deveríamos estar abominando. Porque se exige uma separação total da incredulidade. Nós não vamos desprezar essas virgens. Elas eram puras, eram santificadas e já estavam separadas. Quem é esse homem? Quem é esse 7º homem? Quem é esse 7º mensageiro? Que mensagem ele traz? Está marcando. A mensagem está marcando as testas. Isso é uma marca. Essa é o Espírito Santo. Em sua descida. Esse é o 7º selo. Esse é Apocalipse capítulo 10. Esse é Mateus 25. Descendo do céu. E o que ele vem fazer? Manda uma mensagem primeiro. Dê glória a Deus. Porque você já está dentro. Não é mais hora para brincadeiras. É hora para ter uma convicção. Estar certo de que você foi marcado em sua testa. Muitas vezes estamos com coisinhas aqui dentro e não com o que realmente deveria estar. Pensando em ficar rico, pensando nisso, pensando naquilo. Deveríamos estar gemendo por tanta imundícia. A destruição dentro das escolas. A perversão entrando dentro das escolas, dentro das igrejas. O mundo está caindo em pedaços. Mas há um povo que foi marcado por uma mensagem. Amém? Que está crendo na antiga religião. Numa separação total da sujeira. Não esqueça que Mateus 25 era para um povo que já estava limpo.
Não podemos imaginar ir no arrebatamento sem fazer parte dessa gente que está limpa. Temos que dar um passo mais, ser batizado com o Espírito Santo. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos. Então a matança começou dos velhos até pegar as crianças. Faz muito tempo que os velhos já estão mortos, e o alvo agora são as crianças, os últimos a serem atingidos. E nós estamos brincando com o telefone celular na mão, brincando com televisão, brincando com o mundanismo, achando que o pastor é muito exagerado. Morte, morte, mata, mata. Não vai sobrar um, só vai sobrar quem está batizado com o Espírito Santo. Os demais todos estarão mortos espiritualmente. Essa é a mensagem. Quando foi isso? Em sua descida. Quando? Quando o anjo sai de trás do véu, se põe na porta e sai um sétimo anjo com o tinteiro. E o que é isso? A mensagem. Não estamos brincando. A última morte é a morte espiritual. Pessoas estão vivas, indo à igreja, cantando boas músicas, praticando uma religião organizada, formais, mas estão mortos espiritualmente. Essa é a pior morte que existe. Amém? Matai velhos, depois desce um pouquinho, mancebos, depois desce mais, virgens, depois desce mais, meninos, e desce, mulheres, até exterminá-los. Por isso que a morte começou pelos líderes, foi matando os líderes, depois os jovens, depois as virgens, depois as crianças, depois as mulheres. O mundo inteiro está caído em pedaços, por causa dessa profecia. Não poupou ninguém. O que você olha ao seu redor é um monte de gente morta espiritualmente, que você não pode falar mais nada. Elas levantam e vão embora. Você não pode corrigi-las, você não pode admoestá-las, você não pode falar nada. Elas se levantam e vão embora, porque não aceitam mais a correção da palavra, porque é uma era de direitos. Cada um faz o que quer, cada um muda de rua, vai para onde quer. É uma era de direitos. Quem mantém um casamento? Quem mantém um filho submisso? Quem segura um amigo? Quem segura um membro na igreja? Quem segura alguém no trabalho? Vamos ter um tempo de direitos. Cada um faz o que quer. Por isso a Bíblia fala: tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo e aborrecendo as pessoas de bem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, sustenta-nos com Tua palavra nessa noite. Enche nossa alma do Espírito Santo. Queremos estar marcados com esse sinal em nossas testas, de um povo que foi separado, de um povo que não está brincando de igreja, de um povo que está gemendo por ver tanta perversidade, tanta maldade, tanta sujeira, tanta corrupção. Nós não queremos estar dando risadas, porque o profeta disse que o espírito americano foi batizado com o espírito de brincadeira. As pessoas querem ir para os teatros, querem ver televisão, para ver coisas engraçadas. Eles querem estar olhando vídeos engraçados, filmes engraçados, palhaços nos circos. Eles estão batizados com esse demônio de brincadeira. E eles não sabem que tem uma bomba com o nome da América em cima dela. Vulcões estão prontos para explodir. O terremoto afundará a costa americana. Oh Deus, a imagem da besta sendo levantada nesse país que rejeitou Elias, num lugar onde 3 anjos visitaram, aonde um país tornou-se homossexual, aonde a igreja voltou para o catolicismo. Eles estão brincando, eles gostam de dar risadas, eles gostam de ir para o Walt Disney e ter um rato dentro de casa, ter um pato pendurado na parede. Eles querem jogar futebol, eles querem se jogar beisebol, basquete, palhaços, magias. Mas eles rejeitaram o pilar de fogo, rejeitaram a fonte da vida, rejeitaram o manancial da vida. Por isso Deus tem que marcar uma gente
Há alguém que não suporta mais isso. Há alguém que não se conforma mais com esse mundo. Há alguém que não pode mais viver nesse mundo e está marcado pelo batismo com o Espírito Santo, ó Deus. Pai, encha-nos nessa noite com Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Assentai-vos, amados. Deixa a sua Bíblia aberta ainda. Eu sei que mantém vocês um pouco de pé, mas veja. Matai velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Apenas os que têm um batismo com o Espírito Santo serão intocáveis por essa morte. E começai pelo meu santuário. Então, da igreja para fora, tudo foi morto. Começando pela morte espiritual dentro da igreja. Foi os primeiros a serem atingidos. E começaram pelos homens mais velhos que estavam dentro da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre minha face, e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dar-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, ou grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandastes. Para mim, esse é o mesmo anjo que tinha a 7ª taça na mão. Porque quando os mistérios foram abertos, quando sai uma mensagem, toda vez que sai uma mensagem, logo uma trombeta soa. E quando uma trombeta soa, cai uma praga sobre aqueles que rejeitaram a palavra, e uma guerra se instala no país. Por isso nós temos Apocalipse 8 e 9, que é chamado a festa das trombetas. Então, primeiro abre um selo, o mistério da palavra é aberto. Os que receberam a palavra são selados com o Espírito Santo, e os que rejeitaram são marcados com a marca da besta. Então sai uma trombeta e cai um julgamento temporário. Soa uma guerra. E Deus põe então aquele mensageiro e os eleitos para descansar. Esse é um tremendo de um plano dentro da Bíblia. Muito, muito impressionante. Eu quero ler para vocês na mensagem do primeiro selo. No primeiro selo, todos nós já entendemos que quando Jesus Cristo desce do céu, em Apocalipse 10, ele desce com um livro de propriedade na mão, selado com 7 selos. Dentro desse livro tem nomes de pessoas que receberam a palavra e foram batizados com o Espírito Santo. Esses nomes estão no livro da vida do Cordeiro, não podem jamais ser apagados. Mas o que acontece com o povo que rejeita a mensagem do seu dia? Então veja. Agora, parágrafo 51. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. Estava fechado com 7 selos, ninguém podia olhar, ninguém podia ler, ninguém podia ver, ninguém entendia nada. Estava lá, por todos esses anos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo de redenção terminou. Porque o Cordeiro deixa a posição de intercessão. Então, ele não pode estar intercedendo e fora da porta reclamando, porque ele tinha que interceder lá atrás do véu sozinho, ninguém via ele. Quando ele saía para fora do véu, já tinha terminado a intercessão. Então Ezequiel 9 e Apocalipse 10 é a mesma cena do mesmo fato. Por isso a gente não pode brincar de igreja, não pode pensar que as coisas são muito simples. Deus está marcando um povo eleito e predestinado, e os demais ficam para a grande tribulação.
Por isso a gente deveria estar todos os dias no culto feliz, vibrando com nossa eleição, vibrando com essa mensagem, agradecido por ter entrado, porque imagine estar dentro de uma denominação pensando que está vivo, mas já está marcado com a marca da besta. E nem sabe que está morto. Porque somente uma mensagem está selando e dando à pessoa o sinal. Uma mensagem, um mensageiro, um homem, um ensinamento. Por isso Deus nos deu esse grande privilégio. Porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador nesse meio tempo. Mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, tivemos isso em 63, o Cordeiro vai saindo do santuário. Isto é de acordo com a palavra. Então veja Ezequiel 9, ele sai de trás do véu, de cima dos querubins, onde estava o sangue, intercedendo. Termina esse tempo e ele sai para fora. Ele aparece lá fora, onde estava o altar de bronze, que era o lugar do sacrifício. E quando ele se põe lá, ele envia os anjos para trazer julgamento sobre a terra. Sai um sétimo para marcar os que estão gemendo pelas abominações que se fazem na terra. Amém, amados? Por isso você fique alegre quando sua alma clama por mais santidade. Quando você não suporta certas coisas, você não está fanático, dentro de você está o Espírito Santo não suportando a sujeira que há nesse mundo. Eu estaria incomodado comigo se eu estivesse tendo prazer com as coisas imundas. Veja, lemos isso na noite passada. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador, porque até o chamaram de leão, esse é o rei, e ele não é mediador então. Contudo, os atores desses selos começam na primeira era da igreja. Agora lembre-se, vocês entenderão bem a base disso, se pudermos, ou tanto quanto possível, os atores. Vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. E nesse ato, esta noite, vemos que é Satanás mudando de máscara. Então a gente viu que ele saiu do cavalo branco, muda de cavalo para o vermelho, muda para o preto e muda para o amarelo. O homem é o mesmo, ele só está mudando de cavalo. Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou um homem. Ele somente vestiu a vestidura de um ator, carne humana, e desceu na forma de homem para ser um parente redentor. Agora vejam, é só em forma de ator, mudando de cena o tempo todo. E essa é a razão porque eles estão todos em parábolas, e da maneira que estão aqui, como bestas e animais e assim por diante, e eu acrescento, como virgens, em Mateus 25. Então, Mateus 25 trata da classe de pessoas que foi batizada em nome de Jesus, alcançou a santificação, porque a virgem Nécia também pregava a segunda vinda, também sai ao encontro do esposo, também tinha lâmpada, também estava atrás da segunda vinda, então também se levanta. Mas ela não alcança êxito quando ela sai para buscar o Espírito Santo, porque ela nem sabia como obtê-lo, e nem sabia quem ele era, porque foi comprá-lo, como se fosse algo que você pudesse comprar. Não tem como comprar isso. O batismo com o Espírito Santo é para os eleitos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito que clama, Abba, Pai. Veja, então aqui, e esses atores começam na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? A congregação diz amém. Muito bem, estão vendo? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, no decorrer dessas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do sétimo anjo é para apanhar estes mistérios perdidos e entregar à igreja. Esta é a revelação desses mistérios, o que aconteceu no ministério do irmão Branham. Mas naquele tempo, não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá, e eles viram essas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele diz, eis um cavalo sobre um cavalo branco. Desculpa, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disse? O que dizia? O que era esse mistério? Agora, o que ele era? Eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai e sua intercessão como parente redentor.
Vou deixar escapar uma coisinha aqui. Agora, se alguém adquirir essas fitas, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem o direito a qualquer coisa de sua convicção. Você sabe, se o ministro não quiser isso entre o seu povo, então diga-lhes para não adquirirem. Isto é, entre o povo ao qual fui enviado a falar, portanto, tenho de revelar qual é a verdade. E nós somos esse povo que Deus escolheu para revelar esta verdade. Agora, o cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha de permanecer ali como intercessor. Irmão, vou te falar bem a verdade. Isso aqui dá o que pensar. Dá o que pensar. Dele ficar ali atrás, até que os nomes sejam manifestados na terra, dá o que pensar. Pense na quantidade de gente que nasce todo dia e que talvez nunca terá uma esperança. Eu não gosto nem de interpretar isso, mas que dá um ruim, dá. Pense na quantidade de gente que fez vasectomia para não ter filho, mulheres esterilizadas para não ter filho, pais que planejaram seus filhos. Pense nisso, que não deram mais oportunidade ao Espírito Santo. Ou será que Deus já tinha terminado de manifestar gente na terra? Ora, se o diabo matou as 2 sementes de Judá, porque não queria que o Messias viesse, e Deus matou os 2 homens? Pense em pessoas brincando com isso. Não é para gravar a consciência de ninguém, mas o mundo hoje jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Pense aonde que o diabo jogou a humanidade. Pessoas que não querem mais ter filhos, preferem ter um cachorro, ter um gato, um papagaio, uma cobra, para chamar de filhinho da mamãe, porque aquela natureza está ali dentro, ela quer ser mãe, ela quer amamentar, ela quer embalar a sua criança, mas ela se esterilizou, ou seu marido se esterilizou, e aquele potencial está lá dentro. Não é à toa que ela é nervosa, deprimida, porque seu sistema nervoso está pulsando, pulsando, pulsando. Há algo para o qual ela foi criada, ela precisava manifestar isso, mas ela mata aquilo. Pensa um pouquinho. Agora veja, vocês entendem? A congregação diz amém. Perfeitamente, predestinação, muito bem. Ele tinha de permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Por sua presciência. Só para explicar, né? Não significa que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno, não é isso. É que Deus viu antecipadamente, previamente, e ele pôde olhar primeiro e saber quem creria e quem não creria, e por isso ele predestinou. Por isso você vê o que há dentro da sua alma, esse amor pela palavra, o zelo de vir para uma igreja, o desejo de adorar, o desejo de cantar, o seu prazer pela Escritura, o seu prazer por essa mensagem. Deus viu isso tudo antes da fundação do mundo. Deus não está brincando. Quem sabe eu vou morrer na cruz, vou sofrer bastante, alguém vai ter dó de mim. Isso é iluminação. Ele veio morrer por aqueles que deveriam ser salvos. Deus não faz seus negócios mal feitos. Ora, para ele ser Deus, ele tem que ser infinito. Para ser infinito, ele tem que saber quantas gramas de gordura tem uma mosca e quantas vezes ela pisca por segundo. Senão ele não é infinito. Então Deus está aprendendo. Deus está aprendendo? Não pode. Por isso ele não tem 2 decisões. É uma só e para sempre. O que ele pode fazer é dar mais luz sobre a mesma verdade. Por isso Jesus dizia, em verdade, em verdade. Ou seja, luz sobre luz. Verdade sobre verdade. Mas ele não mudou nada. Veja, ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. Mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não pereceria.
Mas por sua presciência ele sabia quem pereceria e quem não pereceria. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse sido declarado na terra, Cristo tinha que permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Mas tão logo aquele último nome tenha sido lançado naquele cloro ou alvejante, sangue, né? A pessoa se arrepende, é perdoado. Então seus dias de intercessão terminaram. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Está vendo? E ele deixa o santuário, e então torna-se um tribunal. Por isso a visão de Ezequiel. Ele sai lá de trás e vai para a porta. E ele sai para marcar quem estava gemendo. Quem não se conformava. Quem não suportava a sujeira. Esse ele conhece. Isso justifica suas orações, justifica seu clamor, justifica sua busca, justifica sua insatisfação. Deus viu tudo isso. Ai daqueles fora de Cristo então. Agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isso é Apocalipse 5. Apocalipse 5, ele toma o livro de selos, ou um livro selado com 7 selos, e abre-os e mostra-os. Veja, no final da era agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram, e ele entrou na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou um mensageiro. Então, por isso que aquela era uma pedra com 7 olhos, ou era um cordeiro com 7 pontas, 7 olhos, e eram os mesmos mensageiros que Deus tinha em sua destra. Tudo é a mesma coisa. Note o que acontece, enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio dos céus. Nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. Então, algo lá acontece. O que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Então houveram 7 mensagens, Apocalipse 2 e 3. Apocalipse 8 e 9, 7 trombetas. Veja. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado. Por isso que ele é um anjo. Um anjo é um mensageiro. Por isso que ele é um olho. Ele capta primeiro e vê primeiro. Por isso ele é um líder. Porque primeiro sai a verdade, depois é que vem os falsificadores. Não pode haver falsos profetas sem que primeiro haja um profeta verdadeiro. Primeiro foi Moisés, depois que veio Datã e Coré. Primeiro sai o verdadeiro, depois vem os imitadores. Querendo dizer que tem mais autoridade. Quem é que veio primeiro? Quem é que viu primeiro? Ele é o líder, ele tem um olho para aquilo. Ele viu mais longe e ele viu primeiro. Os que vieram depois, ou vão ter que regar aquela mensagem, porque aquele líder viu primeiro. Por isso ele é um olho, 7 olhos, 7 pontas, porque é a defesa do evangelho. Quando saem as coisas falsas, contrárias à verdade, lá tem uma ponta para defender a verdade. Foram 7 mensagens, 7 mensageiros, 7 olhos, porque viram mais longe, viram primeiro. 7 estrelas. Toda vez que a igreja entra em trevas, Deus mandava uma estrela para guiar o povo. Por isso a Virgem Nécia, ela se levanta justamente quando havia trevas. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Quem era aquela estrela para guiar o caminho? Havia ali um olho vendo, olhando para cima. Eis aí vem o esposo. Quem viu primeiro?
o líder da era, o anjo para a era, o olho, a estrela. É um plano maravilhoso, não acha? Eu acho sensacional. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando o mistério é desvendado, então uma trombeta soa, ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. Nós vamos ver lá, Apocalipse 8 e 9, pragas caindo no mar, caindo no rio, nas fontes, e assim por diante, né? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta este mistério de Deus, e então vai ter com o povo, depois que o mistério lhe foi dado. Então temos cantado, né? Um homem capta a visão. Quem é esse? O anjo da era. Aí ele capta a visão e vem pregar para o povo, e vai ter com o povo. O que ele faz? Começa a proclamar esta mensagem. E aqui era da início uma guerra espiritual. Irmão, quando esse líder capta essa visão e ele vai trazer diante do povo, é quando a guerra vai se levantar. E se o que ele prega é verdade, Deus vai sustentar aquela verdade. Porque ele capta aquilo e então lança diante do povo, aí vem então os opositores contra aquela verdade. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram, um juízo temporário. E então depois que isso termina, então isso prossegue, e eles se denominam e introduzem denominações, e começam com o trabalho daquele homem, como Wesley e todos os demais, e então leva todos a uma discórdia novamente. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja, está vendo? Então quando chega, a trombeta soa, ele declara guerra, está vendo? Então o que acontece? Finalmente então ele é levado. E então quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada. Aquele grupo que rejeita a verdade. Então ele segue para outra, é um grande plano. Agora, até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. Mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler aí, é Apocalipse 10, de 1 ao 4, você entenderá. Muito bem, está vendo? Toma o livro de selos e os abre. E mostra ao sétimo anjo, porque isso somente, veja, somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora, acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? A mensagem do anjo, da sétima era, muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado. As coisas no passado, Apocalipse 10, de 1 a 7, que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Aí há uma guerra espiritual, os eleitos são selados, e sobre os demais cai uma praga, e dessa vez é morte espiritual. Amém? Agora, saltando um pouquinho, parágrafo 131 da mensagem, o primeiro selo. Não, 125. 124. Aqui está. Agora veja, Enoque, o sétimo, tipificou a noiva, Enoque. Noé passou pelo período da tribulação, e sofreu, e tornou-se bêbado, e morreu. Então, Noé, no nosso quadro, representa a virginécia que fica para a grande tribulação. Mas Noé foi justo? Em seu dia? Foi. Mas ficou para a grande tribulação? Passa para o outro lado, embebeda-se e assim por diante. Mas o sétimo, Enoque, esse andou com Deus e teve uma fé perfeita.
Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho de que agradara a Deus, com fé de arrebatamento. E simplesmente começou a caminhar e subiu pelos céus e foi para o lar sem mesmo provar a morte. Nunca morreu de modo algum. Esse é um tipo de nós, os que ficarmos vivos, não precederemos ou impediremos esse mesmo tipo de pessoas que estão adormecidas, que adormeceram por causa da idade humana, no estado da idade humana, elas morreram lá atrás, mas não estão mortas, estão dormindo, amém? Estão adormecidas, não mortas, e a única coisa de que necessitam é o noivo acordá-las, sim, e nós que ficarmos vivos, não impediremos aqueles que já adormeceram, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Aí está, eles passaram pelo período da tribulação. O que foi isso? Como Enoque, você sabe, Noé observava Enoque, porque quando Enoque desapareceu, ele soube que o juízo estava próximo e ele passou a ficar perto da arca. Mas Noé não subiu. Ele subiu só um pouquinho e passou sobre as tribulações e ele foi levado a atravessar o período da tribulação para morrer. Está vendo? Mas Noé foi levado a atravessar. Enoque foi transladado sem morte. Um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos para se encontrarem com o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levada ao período da tribulação. Aonde passa a Virgem Nécia? Para a tribulação. Onde ela vai aparecer? No trono branco. Por que não? Porque não tinha o azeite. Mas ela era pura, ela era santificada, ela pregava a segunda vinda, mas ela não alcança o êxito. Então, se Deus requer somente pureza, então as 10 virgens também, todas, têm que subir. Mas Ele quer algo a mais do que isso. Fé na mensagem da hora. Enoque captou o mistério. É tão verdade que ele fez a pirâmide para provar que ele conhecia o mistério de sua segunda vida. Ele não botou o topo da pirâmide, ele captou o mistério. Apontou ela para os 7 estrelas, dividiu a terra em 4 partes. Ele sabia. Bota ela em 4 bases: Abraão, Isaque, Jacó e José. Levanta ela em 7 eras, não põe o topo. Essa é pedra de coroa, será rejeitada. Ele captou o mistério. Isso provava que ele tinha fé perfeita. O eleito capta o mistério para a hora que ele está vivendo e Deus reconhece isso. Sob esta pedra edificaria a minha igreja. Por isso haveria 2 igrejas tão parecidas que, se possível fora, tá? Não vai me levar a mal, tá? Não vou defender nenhum pecado, mas esse negócio, mas tem que ter vida vivida. Diga-me que a Virgem Nécia não tinha vida vivida. Diga-me se ela não era pura, separada, limpa, mas não foi suficiente. Eu creio numa vida que vem da revelação da palavra. Aí eu acredito, porque o ladrão da cruz vai ser sempre a minha referência. Ele não tinha o que apontar, mas ele captou o mistério e foi direto ao paraíso. Eu não estou defendendo o pecado, não me leve a mal. Acabei de ler aqui: quem é limpo vai ficar mais limpo, quem é sujo ficará mais sujo. Mas você é limpo pela revelação da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Então a pessoa pode ser limpa moralmente, mas não pela palavra. Eu quero que você suba um nível de fé mais alto agora. Porque quem está aqui na santificação, porque você tem que ter vida vivida, vai tentar puxar você só para isso aí. Se você não subir um nível de revelação, você fica pregando tribulação. Porque a fé para o rapto está na revelação dessa mensagem. Por isso Deus manda um 7º anjo, sela a testa. Porque há muita gente confusa com isso. Confusa, vida vivida. Diga-me que a Virgem Nécia não tinha vida vivida. De uma forma natural. Agora, para ser realmente um filho de Deus, tem que subir ao nível e ter o batismo com o Espírito Santo. Porque Deus só reconhece o sinal, mais nada.
Eu vou pregar sobre o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo. Para mostrar como que a Virgem Nécia não sabia o que era o Espírito Santo, nem o que procurar. Ela foi tentar comprar. Quando ela voltou, Boaz já tinha casado com Ruth. Ruth estava grávida. Porque o estado atual da igreja não é lá atrás, no campo, ainda respingando milho. Ruth já está casada. Ruth já recebeu o seu marido. Ela sai grávida. Vocês vão ver aqui na parábola que Jesus Cristo desce, a Virgem Nécia vai buscar o azeite. Quando ela volta, a porta está fechada e Jesus disse assim: apartai-vos de mim, nem conheço vocês. Na Bíblia, o termo conhecer é quando um homem entra numa mulher e põe semente nela. Ela ficou noiva a vida toda, nunca ficou grávida da palavra. Ou você não acha que Jesus Cristo conhece a Virgem Nécia? Claro que conhece. O conhecer aqui na Bíblia significa, ele não botou semente, e Adão conheceu Eva, e Adão tornou a conhecer. Essa é a profecia. Ele vem para um casamento, um homem quer reproduzir-se com a sua esposa. A figura de estar grávida é que a vida do macho está continuando pela semente. Apocalipse 12, uma mulher grávida, vestida com o sol, uma coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos seus pés, estava grávida e com dor de parto. Por quê? O marido desceu do céu. Veio para fazer o quê? Para botar semente nela. Ele só conhece a Virgem Prudente porque ela tem azeite. Porque o azeite é a minha vida, vai continuar por você. Essa aqui é a Bíblia. Vê por que Mateus 25 é a sua segunda vida. Quantos creem? Creem que é o sétimo selo? Nós nunca pregamos que é o sétimo selo, mas Deus me abriu o entendimento. Esse é o sétimo selo. Ele vem para um casamento. E quando ele vem com um título de propriedade na mão. Para dar para quem? A sua esposa. Ela que é herdeira. Quando Boaz chama Ruth, ela era herdeira dele. E ela sobe para a herdeira como esposa, ela ganha o nome do marido. Essa é a Bíblia. É um grande plano, maravilhoso. Em que estágio nós estamos na profecia de Ruth? Ele já foi na porta, os anciãos já deram testemunho, ele já reclamou as terras de Noemi. Quando sabe que é verdade? Em 1948, nosso Boaz, Jesus, devolveu aos judeus as terras que eles tinham perdido. Ele não vai descer para devolver a terra, ele já devolveu em 48. E pega e chama Ruth, e toma também Ruth, uma igreja, porque a cabeça desceu do céu, Cristo, para juntar-se ao corpo. Esse é o casamento, esse é o sétimo selo. Mas a Virgem Nécia, ela era uma religiosa dentro da igreja, porque ela estava acostumada com emoção, ela tinha um ritual, boas músicas e vida pura, ela conseguia ver tanta coisa limpa, mas nunca subiu a ter a revelação do dia, porque Jesus disse: vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Alguém perguntou assim: pastor, como é que eu sei que tem um Espírito Santo? Pode uma mulher estar grávida e não saber? Ela sabe quem é o pai da criança. Veja, agora começamos a estudar um pouquinho, agora chegar a nossa lição. Se eu ficar só nisso, nunca entraremos nesses selos, mas agora nota, tomemos agora, porque teremos, juntamente, talvez amanhã à noite ou na noite seguinte, de falar sobre uma trombeta, de vez em quando, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre, simplesmente a mesma coisa, está vendo? Agora, uma trombeta sempre significa guerra, ou em outras palavras, distúrbio político. A trombeta significa um distúrbio político, e isso causa guerra. E quando se começa a entrar em política e a deixá-la toda confusa, como temos hoje, cuidado, guerra está próxima. Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem essa parte em sua mão. Por quê? Ela está redimida por Cristo, mas ele está fazendo o papel de parente redentor.
recebendo seus súditos. Então a primeira parte da reclamação é a noiva. A segunda parte, os 144 mil. E a terceira parte, o diabo é amarrado e preso por 1000 anos. E a terra volta a ser um Éden outra vez. Que plano extraordinário. Que plano extraordinário. Veja, a trombeta significa um distúrbio político. Veja, quando se começa a entrar em política, agora, por quê? Ele está ali como parede redentor, seus súditos, até que o último nome seja posto nesse livro, já tenha recebido isso e sido selado. Então ele vem do seu trono, do trono de seu pai, avança, toma o livro da mão de Deus, do trono, e requer seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar sua noiva. Então esse é o povo, que aquele homem, de linho branco, inteiro na cintura, está marcando a terra. Quem? Chamando a sua noiva. Então o que ele toma? Ele toma seu oponente, Satanás, e o amarra. 1000 anos amarrado. E depois lança no lago de fogo, com todos os que o seguiram. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus possa firmar nossos passos. E que a gente possa saber que não se trata de uma denominação, não se trata de brincar de igreja, não se trata de encher a igreja de gente. Não. Somente o eleito captará a verdade. Quantos creem nisso? Somente o eleito captará a verdade. Os demais serão selados com a marca da besta e morrerão espiritualmente. Porque somente o eleito sobe a fé de arrebatamento. Seu nome está lá desde antes da fundação do mundo. E ele orou por esses nomes, e esse homem com tinteiro na cintura sai marcando essa gente. Porque se essa gente geme, ela está enquadrada em Romanos 8. Quem é que geme? É quem tem a vida por dentro que está gemendo. Vamos terminar com Romanos 8. Não é maravilhoso, amados? Vamos dizer amém? Crê você que é verdade isso? Crê você que isso é Jesus Cristo? Amém? Isso é mais maravilhoso do que a gente possa imaginar. Romanos capítulo 8, só um pouquinho. Eu espero que os jovens escutem isso com atenção. Porque eles hoje são os mais massacrados com o materialismo, com o modernismo, nessas modas, especialmente sofrendo com cabelo, sofrendo com roupas e tudo mais. Uma moça deveria estar orgulhosa de estar batizada com o Espírito Santo, orgulhosa de ter suas roupas decentes, seu cabelo crescido, e saber que ela foi marcada pelo Espírito Santo, porque as demais que estão sendo tatuadas, andando sexy por aí, estão mortas espiritualmente. Amém? E vem em forma de quê? Morte espiritual. Que coisa, amados. Romanos 8, já vou ler aqui na mensagem. Romanos 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A terra inteira está torcendo por nós, porque a criação ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui vem da palavra vã, né? É aquilo que nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. Vão. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, quando a cabeça caiu, tudo abaixo caiu. Mas o dia que a cabeça voltar ao lugar, tudo abaixo dela volta ao lugar também. É automático. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Nenhum pássaro vai cantar na gaiola. Nenhum boi irá ao matadouro. O boi brincará com o leão. O pássaro cantará solto. Não haverá mais uma serpente na grama. Veja, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, o homem foi criado para ser um Deus. Ele voltará a ser um Deus sobre a terra. Essa é a profecia. Eu restaurarei.
Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que é dor de parto? Está gemendo, 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 gemendo. Estou inconformado com esse mundo, não suporto mais. Irmão, escuta, esse ano vai ser terrível para o nosso país, terrível. Para os pais que têm que pôr criança na escola. Terrível. Leis estão sendo feitas para quebrar os nossos princípios, os nossos fundamentos. E o que faremos? Não podemos escondê-lo dentro de casa, não podemos fugir, porque seremos presos. Nós vamos ter que gemer. Nós vamos vir para essa igreja e gemer. Ora vem, Senhor Jesus. Porque agora está esse biquinho, né? Hoje eu não vou no culto, estou um pouco gripado. Hoje eu não vou no culto, não sinto vontade. Deixa vir um aperto, que vai ter gente batendo naquela porta. Vai ter gente batendo, pastor, vai ter culto segunda-feira, culto na terça, culto na quarta, culto na quinta, culto na sexta, culto no sábado, culto no domingo. O profeta disse isso, que haverá gente vindo para o altar e clamando, clamando, clamando. E o Espírito Santo já fechou a porta e não tem mais lugar para encontrar descanso, porque ele não estará mais operando. Irmão, enquanto ele opera, aproveitemos a oportunidade. Não fique ofendido com o pastor. Deus quer só nos ajudar. Irmão, escuta. Ezequiel 9. Leia de novo em casa, por favor. Não é forçar a leitura. O anjo forte sai de trás do véu, desde 63, e se põe na porta. Para ser fotografado, é porque ele saiu lá de trás. Um homem sai com a mensagem, marca as testas. Você vai encontrar na terra um povo gemendo, porque essa gente tem o Espírito Santo. E se estão gemendo, é porque eles querem ser revestidos do corpo imortal. Como é que pode alguém gemer por uma coisa que ele não tem? Mas quem tem, está gemendo. Não estou preocupado com os meus dentes que caíram, com o meu cabelo que caiu, com o meu nariz é comprido ou curto, se meu pé é grande ou pequeno. Eu tenho um corpo celestial, tenho um corpo transformado, tenho um corpo glorificado. Essa que é a verdade. Olha a Bíblia, leia comigo ali. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Irmão, o dia que você passar por um caminhão cheio de boi, olhe na cara dos animais. Aquele olhar triste, eles sabem que vão para o matadouro. Você pode comprar vitamina vinda do Japão para o seu canário, mas ele canta, não por causa da vitamina, ele canta porque ele sabe que é uma terra onde ele nunca mais será preso. Olha a Bíblia, essa gente aqui é a mesma gente de Ezequiel 9. Por que estão gemendo? Porque dentro deles está o Espírito Santo, e o Espírito Santo está clamando pelo novo corpo. Amém. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Quem está batizado com o Espírito Santo está gemendo todo dia. E não é uma coisa hipócrita, é uma coisa real e verdadeira. Veja, em nós mesmos, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Parágrafo 91. Agora, e quando a natureza e pessoas, como a Bíblia disse, estão gemendo, isso mostra que há alguma coisa que não está na condição em que deveria estar. Eles caíram de algum lugar. Agora, não necessitamos que ninguém interprete isso para nós, porque naturalmente sabemos que foi da vida eterna que eles caíram e perderam seus direitos à vida eterna pela queda de Adão e Eva, os quais caíram da vida eterna para a morte no jardim do Éden e trouxeram toda a natureza sob o domínio deles. Acabei de ler. Toda a criação está gemendo. Porque quando a cabeça caiu, tudo abaixo também caiu. Mas esse é o tempo da pedra angular. Haverá filhos voltando à condição original.
eu restaurarei. Amém, amados? Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Não vá embora sem ter um momento de oração, tá? Se você valorizou o culto, não sai com pressa da igreja. Tem um tempo para agradecer a Deus, para clamar mais por esse Espírito Santo. Se é esse clamor em sua alma, isso é Deus. É Deus em você. Você quer uma coisa mais pura, mais santa. Não para jogar a pessoa para fora da igreja, mas porque você mesmo está clamando por esse corpo glorificado. Porque a Bíblia fala que quando esse cabeça caiu, tudo abaixo também caiu. Mas a promessa é, eu restaurarei. Senhor Jesus, eu fiz o melhor que eu pude, Pai, dentro do que o Senhor me mostrou. Agora, Pai, eu peço que o Senhor opere com cada coração. E que ninguém saia daqui sem estar satisfeito com o Espírito Santo. Sem estar identificado com essa mensagem. Nós sabemos que há um clamor dentro de um eleito, porque ele quer ser revestido da imortalidade. Vemos um mundo caído em pedaços. Pessoas vivendo somente por sexo, por vaidade, por aparência, por riqueza. E preocupado com sua ascensão profissional e com sua colocação. E tantas coisas que o mundo quer. Mas há um povo que está gemendo. Porque nosso Boaz já desceu à terra. Já reclamou nossos nomes. Já estamos aqui na igreja. Já estamos manifestados. Já ouvimos a mensagem. Eu oro, meu Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, para que o Senhor cele esta verdade em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Agora, só para ajudar as mentes, veja, você pergunta, mas pastor, em que espaço nós estamos na história então? Estamos entre Apocalipse 9 e o 11. Apocalipse 10 ali. O 7º anjo tocou sua trombeta. A noiva gentia capta o mistério. E ele está reclamando ela. Agora, a 7ª trombeta ainda não soou. Essa é a 3ª guerra mundial. Mas o mundo inteiro está em expectativa de quem vai começar a primeira guerra atômica. E um ameaça, o outro ameaça. Mas não vai acontecer sem que primeiro os 2 profetas chamem os 144 mil. Se é aquele coreano ou se é o russo, não importa quem seja. Primeiro, a noiva tem que ir embora. 2 profetas descem, pregam aos judeus. Eles creem em Jesus Cristo. São batizados com o Espírito Santo. Aí a 3ª guerra pode explodir. Então, quão próximo nós estamos? Os judeus estão em sua pátria, clamando pelo Messias. Deus os abençoe. Não vá embora sem orar. Dê uma chance à sua alma de orar. Dê uma chance à sua alma de clamar. Enquanto ainda há tempo. Enquanto você pode chegar sinceramente. Enquanto a palavra está soando nessa noite. Buscando o último eleito. O último a receber esse selo. Oh Deus, ajuda-nos, Pai.